se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda das Almas Perdidas do Setor Comercial Sul. O Setor Comercial Sul, no coração da cidade, era um lugar de movimento incessante. Durante o dia, pessoas apressadas andavam entre prédios altos, mercados vibrantes e escritórios que nunca pareciam descansar. Mas, ao cair da noite, tudo mudava. As ruas vazias ganhavam uma aura sombria, e os ecos de passos se perdiam no silêncio pesado. Diziam os antigos moradores que, à meia-noite, uma névoa densa surgia, trazendo consigo os murmúrios das almas perdidas. Rafael era cético em relação à lenda. Jornalista iniciante, ele buscava uma grande história para se destacar. Quando ouviu sobre as almas do Setor Comercial Sul, decidiu investigar. Armado com sua câmera e coragem, foi até lá em uma noite nebulosa. Ao atravessar as ruas desertas, sentiu o ar pesado e gelado, algo que parecia diferente da frieza comum do concreto. Logo que a meia-noite se aproximou, a névoa começou a se formar. Ela vinha lenta, serpenteando como dedos invisíveis. Rafael ajustou a câmera, determinado a captar algo sobrenatural. Ele não acreditava em fantasmas, mas uma história de mistério poderia chamar a atenção do público. Às primeiras badaladas do relógio, um som baixo e melancólico ecoou pela rua. Rafael parou, tentando entender se era o vento ou algo mais. Uma figura indistinta apareceu na névoa, alta e encurvada, movendo-se lentamente. Por um momento, ele hesitou entre fugir e registrar a cena, mas sua curiosidade venceu. Quando a figura se aproximou, Rafael percebeu que ela não tinha um rosto, apenas uma sombra onde os olhos deveriam estar. A entidade estendeu uma mão translúcida em sua direção, e um arrepio percorreu sua espinha. Antes que pudesse reagir, um sussurro ecoou pela rua: "Ajude-nos!" As palavras pareciam vindas de todas as direções, como se a própria névoa estivesse falando. Rafael, embora apavorado, apontou sua câmera para a figura, tentando manter as mãos firmes. Quando o flash disparou, a criatura desapareceu, e o silêncio voltou. Ele olhou ao redor, tentando entender o que havia acabado de acontecer, mas a rua parecia mais deserta do que antes. Enquanto revisava as fotos no visor da câmera, algo estranho chamou sua atenção. Em uma das imagens, várias faces pálidas e desfiguradas surgiam ao fundo, como se estivessem presas na névoa. Cada rosto parecia implorar por ajuda, com olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. Rafael sentiu o coração acelerar. Aquilo não era normal. Ele guardou a câmera e começou a caminhar de volta para seu carro, mas a névoa parecia mais espessa agora, tornando difícil enxergar o caminho. Conforme avançava, ouvia passos atrás de si, embora não visse ninguém quando se virava. De repente, uma criança apareceu na frente dele. Ela tinha roupas antigas, quase de outra época, e olhava fixamente para Rafael. "Você pode nos ouvir?", perguntou ela, com uma voz que parecia ecoar no vazio. Ele tentou responder, mas sua voz não saía. A criança se aproximou, segurando um pequeno objeto. Era um relógio de bolso, com ponteiros que giravam descontroladamente. "O tempo está acabando", disse ela, antes de desaparecer na névoa. Rafael caiu de joelhos, tentando entender o que estava acontecendo. O relógio que a criança segurava agora estava em sua mão. Ele não fazia ideia de como aquilo havia acontecido, mas o objeto parecia emitir um leve brilho. Quando olhou novamente ao redor, viu várias figuras surgindo na névoa, todas se aproximando lentamente. Rafael sabia que algo estava profundamente errado. Ele apertava o relógio com força, como se isso pudesse afastar as figuras que se aproximavam. Elas sussurravam palavras desconexas, fragmentos de frases como presos, esquecidos e liberti-nos. Cada palavra parecia carregar um peso, uma dor acumulada por anos. O relógio começou a pulsar em sua mão, emitindo uma luz dourada que cortava a névoa. As figuras pararam, recuando ligeiramente, mas não desapareceram. Rafael, tentando manter a calma, perguntou em voz alta: "O que vocês querem de mim?" Uma das figuras, que parecia mais sólida do que as outras, respondeu. Era um homem idoso, com olhos cansados e uma expressão grave.
Você é o primeiro a nos ouvir em décadas. O relógio é a chave para nos libertar. Mas o preço será alto. Rafael hesitou. Ele não queria se envolver mais, mas sentia que não tinha escolha. A curiosidade jornalística havia sido substituída por uma sensação de responsabilidade. Como eu faço isso? Perguntou ele, embora temesse a resposta. O homem apontou para uma praça próxima, onde uma estátua antiga estava parcialmente encoberta pela névoa. Leve o relógio até lá e gire os ponteiros para trás. Mas esteja avisado, isso exigirá um sacrifício. Enquanto caminhava em direção à estátua, Rafael sentia a névoa se mover ao seu redor, quase como se estivesse viva. As figuras continuavam a segui-lo, mas mantinham uma distância respeitosa. O relógio em sua mão parecia cada vez mais pesado, e sua luz dourada pulsava de forma irregular. Ao chegar à estátua, Rafael viu inscrições na base que mencionavam o Guardião das Almas e o Pacto do Tempo. Ele percebeu que aquilo não era apenas uma lenda urbana, era algo muito mais antigo e sombrio. Rafael estudava as inscrições com cuidado. O relógio parecia pulsar com urgência, e ele sabia que não tinha muito tempo. A névoa ao seu redor se adensava, e as figuras observavam silenciosamente, como se esperassem sua decisão. Ele leu as últimas palavras entalhadas na pedra: o ciclo deve ser quebrado para que a paz volte. Tremendo, Rafael girou os ponteiros do relógio para trás. Cada movimento parecia exigir mais força, como se estivesse lutando contra algo invisível. Quando o último ponteiro voltou à posição inicial, uma luz intensa explodiu do relógio, iluminando toda a praça. As figuras emitiram um grito agudo, mas não de dor, era de alívio. A névoa começou a se dissipar, e os rostos desfigurados das almas assumiram feições serenas. Rafael sentiu uma paz inexplicável tomar conta do lugar. Quando a luz finalmente se apagou, ele estava sozinho. Na base da estátua, uma nova inscrição havia aparecido: o guardião cumpriu seu papel. A dívida foi paga. Rafael olhou para suas mãos, mas o relógio havia desaparecido. Ele soube, naquele momento, que havia algo maior do que ele naquele lugar. Nos dias que se seguiram, Rafael tentou entender o que havia acontecido. Ao rever as fotos que tirou naquela noite, percebeu que todas as imagens das almas haviam desaparecido. O relógio, as inscrições, até mesmo a névoa, nada havia sido registrado. Tudo parecia ter sido um sonho. Mas havia uma coisa que não podia ser ignorada. Em seu pulso direito, uma marca dourada, semelhante aos ponteiros do relógio, brilhava levemente sob a luz. Ele sentia uma conexão com algo que não sabia explicar. Era como se tivesse herdado um legado. Os moradores do setor comercial sul começaram a notar mudanças. A atmosfera sombria do lugar deu lugar a uma sensação de tranquilidade. Os boatos sobre a lenda das almas perdidas começaram a desaparecer, como se nunca tivessem existido. Rafael tentou compartilhar sua experiência com amigos e colegas, mas ninguém acreditava. Alguns achavam que era uma tentativa desesperada de chamar atenção, enquanto outros o viam como um louco. Ele decidiu guardar o segredo para si, mas sabia que sua vida jamais seria a mesma. Uma noite, enquanto caminhava pelo setor, Rafael ouviu uma voz familiar. Era a criança que segurava o relógio. O ciclo foi quebrado, mas o guardião sempre será chamado. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Anos se passaram, e Rafael continuou sua vida como jornalista. Apesar das experiências sobrenaturais, ele se tornou conhecido por suas histórias de mistério e lendas urbanas. Porém, nunca mais retornou ao setor comercial sul à noite. Certa vez, durante uma madrugada silenciosa, Rafael acordou de repente. A marca dourada em seu pulso brilhava intensamente, como se quisesse dizer algo. Ele sentiu o mesmo frio gelado daquela noite, e um sussurro ecoou em sua mente: está na hora. Sem saber por quê, ele foi até o setor comercial sul, agora um lugar revitalizado e cheio de vida. No centro da praça, a estátua que antes era velha e desgastada agora parecia renovada, com detalhes que ele nunca havia notado. Ele viu uma nova inscrição na base: o guardião sempre retorna ao chamado. Rafael sentiu a presença da névoa novamente, mas dessa vez, ela não era assustadora.
Era como um manto acolhedor. Ele sabia que não podia fugir de seu destino. As almas do lugar não estavam mais presas, mas o relógio, ou algo que ele representava, ainda precisava de um guardião. Ele olhou para o céu estrelado e suspirou. A marca em seu pulso desapareceu, e Rafael sentiu que sua jornada estava completa. Ele deixou o setor comercial sul pela última vez, sabendo que havia cumprido um papel importante em algo muito maior do que sua compreensão. E, assim, a lenda das almas perdidas se tornou a lenda do guardião silencioso, aquele que vigia as linhas invisíveis entre o tempo e o destino.